Paz do Senhor Jesus, eu saúdo os irmãos, saúdo aqueles que confiam na palavra de Deus, saúdo os amigos que eu não conheci, saúdo aqueles que têm a esperança em Cristo Jesus. Saúdo o irmão Luiz da Bahia, o povo do YouTube, saúdo a minha prima Lola de São Paulo. A palavra de Deus fala em Jeremias 18. E veio do Senhor que veio a Jeremias a palavra de Deus, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te fareis ouvir as minhas palavras. Ele descia à casa do oleiro, eis que ele estava fazendo as suas obras sobre as rodas. Como o vaso que fazia se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer outro vaso conforme o que bem parecia fazer aos seus olhos. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez o oleiro, ó casa do meu povo, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós a minha mão, ó casa de meu povo. No momento que eu falar contra uma cidade, uma nação, um reino, para arrancar, destruir, rebentar, se a tal nação contra a qual eu falar se converter de sua maldade, também eu me arrependerei do mal que ia fazer e não o farei. E no momento em que eu falar de uma gente, de um povo, do reino, para edificar e para plantar, e se ele fizer mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha palavra, então me arrependerei do mal que tinha, me arrependerei do bem que tinha dito que faria e não o farei. Ora, pois, fala agora aos humanos de Judá e aos moradores da terra, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós e projeto um plano contra vocês. Convertei-vos, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos votos. A palavra de Deus sempre tem falado que Deus pacientemente está esperando o povo se arrepender. Está forjando o mal contra a terra, doenças, epidemias, guerra e, por fim, a destruição do nosso planeta. Pelas mãos dos próprios homens estão destruindo a camada de ozônio, a geleira, estão destruindo o planeta, porque a raça humana cresceu além do limite. Como barro na mão do oleiro, aquele barro mole que você aperta o barro, ele vaza para os dedos e cai no chão e a mão fica vazia. Assim é o barro humano. Não é uma massa firme que você modela segundo a sua vontade e não se quebra. Não é assim o barro humano. Aquele barro que nem um mingau, você aperta ele para modelar, ele vaza para os dedos e cai no chão. Assim que a raça humana é diante de Deus. Ele enviou o Filho amado, fazendo milagres, ressuscitando mortos, caminhou sobre as águas, alimentou a multidão, mostrou que era o próprio Deus, mas os judeus reconheceram que Jesus era Deus, aí que a intenção dele era matá-lo, para que não fosse perder seu território para os romanos. Uma vez que eles pensaram que Cristo vinha como leão de Judá, um legislador, destruindo os romanos, mas veio como o Cordeiro de Deus, dando a cara a tapa. Viram o ministério de Jesus Cristo, que era de amor e paz e arrependimento, recusaram, preferiram um bandido chamado Barrabás, mataram o príncipe da paz, e hoje eles não têm paz. Então Cristo veio ensinar a humanidade, para que veio para Israel, para que Israel ali desenvolvesse milhares de pastores para divulgar o evangelho para o mundo inteiro. Mas Israel matou Jesus, não reconheceram. E hoje Jesus, todo o quanto o aceitaram, deu-lhe poder de serem feitos filhos de Deus. Quantas pessoas gostaram de ser filho do Hermílio de Moraes? Desses milionários, gostariam de ser filho deles. Mas e filho de Deus, que vai dar uma riqueza eterna? Ninguém se importa. Porque o homem só quer o aqui e o agora. Como o porco que fuça a lama e acha os seus vermes e ali ele come.
mas a águia olha além do horizonte. Ela não se encanta com a carniça que está aos pés dela, é aquele animal vivo lendo os horizontes para caçar. Assim é o cristão verdadeiro, ele olha além da riqueza da terra, buscando a riqueza eterna. O povo de Nínive, por maligno, Jonas pregou, eles se arrependeram, e Deus ia destruir eles em 40 dias, mas como se arrependeram, Deus não os destruiu. No caso de Jeremias 18, ele fala, como um barro na mão do oleiro, um barro inútil que vaza pelos dedos, que pinga pro chão, uma meleca, uma água, que não serve para ser modelado, assim é o povo da terra. Isaías 5 ele fala, plantei sementes excelentes de uva no outeiro fértil, fiz um valado para os ladrões não entrar, uma torre de vigília, um lagar para espremer uva. Ele esperava coisas boas, mas só deu uvas bravas. Tirou a cerca para que sirva de pasto. Os animais pisotearão, dará ordem às nuvens que não derramarão água sobre ela. Ainda na terra tem algumas pessoas boas que Deus está sustentando ainda, mandando chuva, dando alimento. Mas virá a época em que faltará e virá a grande fome, porque a humanidade dá caminho por caminhos que não é bom. Os caminhos de Jesus, o estatuto de Deus, a Bíblia Sagrada, jogaram no lixo e escreveram os seus próprios estatutos. Cada cidade, cada nação, escreveram os seus próprios estatutos. E nós, então, se quisermos participar da glória celestial, voltar ao paraíso, que era no Éden aqui na terra, voltar a ser filho de Deus de novo, temos que aceitar Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro. Nenhum Deus de pedra feito por mão de homens pode salvar. Aos pés daquela estátua do Redentor em Rio de Janeiro, é um tráfico, uma prostituição. Aqui na cidadezinha de Cosmópolis tem um pedaço de concreto com os braços abertos lá, embaixo tudo preservativo e pinos de cocaína, que o povo vive se drogando aos pés dele. Aquele concreto não salva ninguém. O que salva é Jesus. Se você converter de todo o seu coração, obedecer a sã doutrina, mudar os seus costumes, nascer de novo. Porque o povo cada vez mais está se distanciando. As igrejas veem que a verdade não dá lucro, pregam a mentira, cura, libertação, prosperidade, santidade, obediência e salvação. Sã doutrina não prega porque não dá lucro. É o diabo enganando como no Éden enganou Adão e Eva. Enganou o povo de Israel, preferindo um bezerro do que Deus. Enganou Jerusalém, preferindo um bandido do que Barrabás. E engana agora, porque Ele é um Deus poderosíssimo. Ele engana a humanidade seguindo caminhos que parecem bons, mas o fim deles é o inferno. E os caminhos de Jesus, enfastioso, cansativo, maçante, mas o fim dele é a glória celestial. Eu prego na cidade de Artur Nogueira, outra cidade eu prego, mas ninguém se importa com a verdade, ninguém liga. E Deus está assinando a sentença de morte desse povo. Porque eles recusaram a verdade de Cristo para se salvar, terão que crer na mentira de Satanás. Porque Deus está enviando a operação do erro. Deus está enviando o espírito de mentira na boca dos seus profetas, como fez 2 Crônica 18:18. O rei Acabe queria guerrear em Ramot Gileade e ganhar a guerra. Consultou os profetas, disseram que ia. Mas o profeta verdadeiro disse, não, você vai morrer. Ele não acreditou, e assim mesmo ele foi. E lá ele morreu. Por quê? Porque Deus colocou um espírito de mentira na boca dos profetas. 450 profetas de Baal e 400 de Azera. 850 profetas falsos, mentindo. Porque estavam enganados. Porque os pastores hoje estão enganados. Porque me diz, Senhor, Senhor, se não fala o que eu mando. Muitos me dirão naquele dia, curamos seu nome, expulsamos demônio, reunimos multidão. Nunca vos conheci, vós que pregais a iniquidade. E essa palavra é verdadeira. Para que eu vou pregar cura, libertação, prosperidade? Os bens materiais que vai ser enterrado com você na sepultura? Eu quero pregar o arrependimento, a salvação. Orai, jejuai para receber o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito de Cristo, então não pertence a Ele. Breve está a destruição do mundo. As guerras, a Terceira Guerra Mundial está iminente. A Rússia, ali na Ucrânia, a União Europeia, a ONU, a China, vai fazer uma desgraça, vai ser
o período da grande tribulação. Mas é tarde demais para o povo se arrepender. Buscai a Deus enquanto se pode achar. E você, vaso, que muitas vezes foi a fonte, um dia você deixa o pescoço lá. Um dia você se quebra, acabou a oportunidade de salvar. O seu pecado é como uma gaiola. Todo delicioso, maravilhoso, adrenalina, sabores, está lá dentro da gaiola. Ainda mais a porta se encontra aberta. Até o dia que passa o tempo, tranca-se a porta e é tarde demais para buscar Jesus. Eu estou avisando, porque Deus me manda falar. Arrependei-vos, pecadores, e crede no Evangelho. Obedecei o Evangelho de Cristo. Obedecei essa doutrina. Não a doutrina de demônio que as igrejas estão pregando. Só fala em libertação de drogas, dinheiro, curas. Os 10 leprosos queriam cura. Apenas um agradeceu. Foram 9 curados para os quintos dos infernos. Vão rico para o inferno. Por que Jesus se tornaria rico para te mandar para o inferno? É mais fácil o camelo passar por fundo do agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Bem-aventurados os pobres, os que clamam, os que buscam. O rico não busca Jesus, não precisa ter dinheiro para tudo, não precisa de Jesus. Os pobres miseráveis irem buscar Jesus, busca as drogas, macumba, espiritismo. Essas porcarias estão crescendo cada dia mais no Brasil. Porque a pessoa tem medo de buscar Jesus na sua angústia, busca álcool, droga, bebida, violência, busca idolatria, busca espiritismo, busca tudo que não presta em vez de buscar Jesus. Fique na paz do Senhor, irmão. Até outro dia, que Deus permitir, que eu continuarei pregando essa palavra de arrependimento e salvação. Eu sei que é fastioso, é maçante, cansativo, mas o fim deles é a glória celestial, o bem permanente, a riqueza eterna, que nunca se acabará. Ao passo que a riqueza da terra, o ladrão mina, rouba, a doença vem, te leva, você não aproveita. Paz do Senhor, irmãos. Amém.